Nós estamos numa era de muito conhecimento. Vimos o carro de boi, vimos os primeiros aviões, os primeiros automóveis e estamos vendo quase que os últimos modelos, né? Eu agradeço a Deus por ter esse privilégio de conhecer tudo isso. Foi bastante coisa para nós. Eu me lembro que o primeiro estatuto que eu escrevi em 1974, eu escrevi numa maquininha pequena e naquele tempo precisava 5 folhas para apresentar no cartório. E eu pus as 5 folhas com 5 carbonos, né? Carbonos. E tinha que apertar bem o dedo na tecla, senão ele não passava as 5 folhas, né? E eu ainda tenho essa cópia lá em casa. Hoje nós pegamos no computador e no instantinho nós fazemos tudo. E o computador até ensina a gente a corrigir o português, né? Que técnica que nós temos hoje, que facilidade. Naquele tempo a gente precisava correr todos os artigos da lei para saber o que você ia aplicar, como você ia aplicar. Hoje eu tenho lá um programazinho que tem todos os artigos da Constituição, e conforme vai reformando a Constituição, os artigos também vão reformando. Isso é uma coisa quase que extraterrestre. E nós vemos que quanto mais sábios nós somos, piores nós vivemos. Essa é a realidade. Então nós notamos aqui o profeta falando sobre a era de Laodiceia, que é esta era que estamos vivendo. É a última era, quer dizer, o último tempo de Cristo para os gentios. Pensa bem vocês, é a última era da unção de Deus para os gentios, que somos nós. Deus disse ali que esta era de Laodiceia, esta igreja de Laodiceia, ela é miserável. Quer dizer, na nossa concepção, na minha principalmente, que eu no meu tempo, miséria era aquilo que não tinha nada. Era um miserável, que não tinha nada. Mas veja bem, e o profeta diz que esta palavra, ela vem de 2 palavras gregas, que significa sofrimento e julgamento. Não é bem o sentido que nós expressamos na língua popular. Mas veja bem, o profeta tirou isso do grego, que significa sofrimento e julgamento. Quer dizer, além de você sofrer, tem um julgamento para esse sofrimento. E isto não tem nada a ver com as provas que chegam a um verdadeiro cristão. Sofrimento e julgamento não tem nada a ver com as provas que vêm para um verdadeiro cristão. Já tira essa ideia de, estou sofrendo, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Tira isso da mente. Porque Deus, falando de um cristão em tempo de prova, Ele diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado a sua disposição e gozo. Enquanto que esta definição é expressada como desgraçado e miserável. Então vocês vão notar que a disposição de uma pessoa em servir a Deus é a força da fonte divina. É a fonte da força divina.
Quão estranho nesta era de abundância, nunca nós tivemos. Os que nascem agora não sabem disso. Mas nós que vivemos há 70 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, ou sabemos como era a dificuldade de uma família naqueles dias. Dificuldade para comer, dificuldade para viver, para beber. E nós estamos numa era de fartura. Como pode haver provação? Note bem, naquele tempo se dizia de provação porque não colheu arroz, o sol comeu, não colheu arroz, não colheu feijão. Às vezes nós tínhamos que comer abóbora. Parecia que era uma prova, ou uma provação. Porém, segundo o que o profeta diz aqui, não era. Esta era de fartura e oportunidade. Quando todos têm tanto e há muito mais para ser possuído. Naquele tempo se sabia quem era rico. Hoje não se sabe quem é rico. Você só sabe se perguntar para ele o que ele tem. Porque com todas as invenções para fazer nosso serviço e muitas coisas para dar-nos prazer, repentinamente deparamos com, veja bem, as enfermidades mentais. Esse é o maior problema desta era. As enfermidades mentais, apoderando-se de tanta parte ou de tanta gente, ao ponto de alarmar a nação. Quando todo mundo deveria ser feliz. Gente, vocês não sabem, mas naquele tempo, a vida parecia que era difícil. Se nós mostrássemos o filme da nossa vida passada aqui para vocês assistirem, vocês iriam falar: que miséria, que dificuldade, que coisa. Mas a gente era feliz. Todo mundo era feliz. As pessoas hoje deveriam ser felizes sem nada que concorra realmente para serem felizes. Milhões estão tomando sedativos à noite, pílulas para estímulo pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada nas instituições e tentando afugentar, por meio do álcool, temores desconhecidos. Marque bem essas coisas, que se nós, como cristãos, não nos isolarmos do mundo, estas influências do mundo, ela reflete no nosso ser. Nós temos um refúgio. Nós temos a cidade do refúgio. À sombra do Onipotente nós descansamos. Esta era, ela se gaba, se gloria, né? De enormes lojas repletas de bens terrenos, mas o povo é menos feliz do que nunca. O que falta para um cristão? O que falta para um ser humano nesta era? Esta era se vangloria de seus conhecimentos espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo do que nunca. Quando que nós vimos tantos sites, vídeos, tantas orações, tantas religiões como nós vemos hoje? Esta era se gaba de melhores valores morais e é a época mais corrupta do que qualquer outra desde o dilúvio.
Os que nasceram aqui por 10 anos ou por 15 anos, eles não sabem disso, porque já nasceram na fase da corrupção. Mas nós que vivemos aquele tempo, que o homem puxava um fio de barba dele e valia como um documento. Hoje nem com 5 documentos carimbados, a palavra do homem não vale nada. Ela fala acerca do seu conhecimento e de sua ciência, mas ela está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender nem manter-se à altura das mudanças que têm vindo sobre a terra. Quem não tem um pouco assim de conhecimento científico, às vezes é melhor, porque sua mente não se estica ou espicha para buscar o que o mundo tem mostrado, porque a ciência chegou ao auge. Jesus falou que ela se multiplicaria. Olha, multiplicar, ele falou, no fim a ciência multiplicaria. 6.000 anos é o fim do tempo, 6.000 anos. Isso quer dizer que o que o homem conheceu até 6.000 anos, até o milênio, o último milênio agora, seria multiplicado para 36.000 anos. Quer dizer, o homem iria levar 36.000 anos para conhecer o que está conhecendo nesse final. É isso que Jesus falou. Nós iríamos levar 36.000 anos, quer dizer, quantas gerações após nós viria para conhecer o que nós estamos conhecendo agora nesse final de 6º milênio. É o auge da iniquidade. Mas não esqueça, também é o auge da piedade. Um mistério muito grande que nós talvez não compreendemos no momento. Esta era, ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Não tem como voltar atrás. É só evolução. Ela clama por paz, porém não há paz. Ela proclama ter uma grande abundância de todas as coisas, mas continua ardendo de desejo como um fogo insatisfeito. Note bem isso aí. Isso aí é o fogo, quanto mais ele está aceso, mais ele precisa de algo para se alimentar. Precisa de madeira, de matéria, para ele se alimentar. Assim é o conhecimento nessa última era. Há uma satisfação no ser humano que quer mais conhecer, mais conhecer. Você vê que muda, cada semana há uma mudança científica no sistema. O meu Deus ao perverso. Agora, Deus diz que estão nus, como também cegos. Eu não posso imaginar nada tão trágico como um homem que seja cego e nu. E não sabe. Essa é a advertência deste tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de conhecimento tão grande, mas a previsão do tempo seria um povo cego e nu.
há somente uma resposta: ele está fora de si, já está profundamente em um estado de demência. Suas faculdades mentais se tornaram uma amnésia espiritual. E essa amnésia espiritual tomou o lugar. Os povos, os sábios, eles chegam a um ponto de não saber como agirem mais. Às vezes nós falamos assim, a ciência está, mas ela é sequência, ela não conhece o princípio. Ela é uma sequência. Você monta no carro que o outro fez. Daqui a pouco você tem que montar no avião que o outro fez. E assim vai dando sequência ao conhecimento. O que mais pode significar? Pode significar que o Espírito Santo já tenha se retirado da igreja desta última hora, deste último dia. Mas vocês não esquecem que a noiva sai da igreja. Aqui está falando da igreja. E a noiva sai da igreja. Então, pode significar que os homens tenham deixado Deus fora de suas mentes, em uma extensão tal que esteja acontecendo como declarado em Romanos 1, verso 28. E como eles, se não importasse de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Vocês já notaram que para as pessoas sábias, você falar em Deus é crítica, é sorriso, é tolice, é ignorante. E vocês sabem que a porcentagem, mas eu falo porcentagem, a porcentagem é grande, é de 90% para cima de pessoas que não têm nenhum desejo de conhecer o poder de Deus. Há muitos que creem na história, ou aceitam a história. Muitos crentes, e por que não dizer, às vezes até no nosso meio, aceitam a história como uma conveniência religiosa, ou uma melhoria de conhecimento intelectual. Na mensagem da graça, parágrafo 59, o profeta disse que Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, embora tivesse discernimento, embora tenha dons para sustentar, e eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, embora pudesse mover montanhas com fé, embora tivesse conhecimento de todas as coisas, nada seria se não tivesse o amor. Agora, o profundo expressão desse amor não é esse amor que nós cuidamos dele. Não é amor de um cachorrinho que está na rua e você adota ele, leva em casa porque você está com dó dele. Não é esse amor. Não é amor de um filho que está ali doente. Não é esse amor. Não é esse amor que nós mostramos externos. Às vezes, porque até não temos como fugir daquela situação. Esse amor é o amor ágape.
Esse amor, nós não temos ele, não teremos ele, se não nascermos de novo. Porque esse amor não tem psicólogo que ensina, não tem teólogo que ensina, não tem evangelista que ensina, não tem pastor que ensina. Esse amor, a ágape, ele está no homem interior. Porque com o homem exterior, com a mente, com o espírito, você ama só quem você acha bonito. Você ama só quem te ajuda. Você ama só os simpáticos. Você ama só as pessoas que fizeram algo para você. Esse amor ágape, que é o amor interior, você não ama personalidades externas, você ama a personalidade interior do interior. A alma que veio de Deus entrou em você e você nasceu de novo para ver e conhecer o reino dos céus. Esse conhecimento é além do nosso entendimento. Embora tivesse todos os conhecimentos de todas as coisas, nada disso seria. Se não tivesse o amor, o qual é a graça. Esse amor é a graça. Então a graça, nós às vezes consideramos ela até bem, em algum sentido. Mas a graça é compaixão de quem não merece. E nós só queremos ajudar quem merece. Eu já ouvi muita gente falar, vamos ajudar fulano lá. Não, ele não merece. Ele faz isso, a família faz isso, faz aquilo. Quer dizer, esse é um amor humano, você não deve ajudar mesmo, porque isso não faz efeito nenhum para a sua vida. Quando você tem essa divisa aí, é tempo perdido você jogar os seus bens fora. Aquele moço rico, ele preferiu perder a salvação do que jogar os bens para os pobres. Ele não sabia que amanhã a alma dele estaria em pleno juízo. Esse amor não funciona. Amor é graça, é favor imerecido. Você não merece, mas Deus te amou e te trouxe aqui. Ele me amou e me trouxe aqui. Esse amor, quando eu aceito ele e creio que ele é isso, ele entra dentro de mim e transforma o meu ser no ser eterno. A nossa transformação não é para ser um homem melhor. Deus não interessa que você deixa de roubar hoje, porque você aceitou a palavra. Deus não interessa isso. Deus não quer um homem melhor amanhã. Deus quer um filho. Deus não precisa de homem melhor. Deus não precisa de igreja melhor. Não. O evangelho não é para isso. É para conversão. O evangelho é para conversão. Conversão quer dizer, você vai mudar de natureza, de ser filho de homens para ser filho de Deus. Dá para entender isso? E isso só vem através do novo nascimento. E o novo nascimento você precisa morrer para o mundo, para o sistema. Então, Deus tem que fazer isto. Você pode fazer todas essas coisas e continuar perdido. É a graça que te salva. É a graça de Deus para com a raça humana. Vocês já pensaram isso? Se nós pensássemos isso,
nós não tínhamos graduação, ou não seríamos pessoas graduáveis. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Não seríamos pessoas um melhor que o outro. Fulano é melhor, fulano veste melhor, fulano tem casa melhor, fulano tem carro melhor. Deus não está olhando isso. Para Deus não tem carro, não tem casa, não tem salário, não tem vida, não tem nada a não ser a alma. A alma, a sua alma redimida é Deus. Você não é dependente dele, mas quando você nasce de novo, você não é dependente dele, você é sócio dele. Uma expressão para você entender. Você é sócio. O empregado, ele é parte, ele é dependente. O servo é dependente. O filho é dono. A graça que te salva, a graça de Deus para com a raça humana. Nós temos teólogos hoje, temos doutores em universidade, nós temos grandes nomes, homens ao redor de todo o mundo, que são espertos, inteligentes e educados. Porém, isto requer a simplicidade de crer que Deus o faz a sua palavra falar. Isso aqui é profundo. Vou mostrar com mais clareza. Nós temos teólogos hoje, temos doutores em divindade, temos grandes homens ao redor do mundo que são espertos e inteligentes e educados. Porém, isto requer a simplicidade de crer em Deus e fazer a sua palavra falar. A palavra de Deus tem que falar em você. O mais sábio que tiver, o mais doutor, o mais inteligente, o mais intelectual que existir, ele tem que se humilhar para que Deus possa falar através dele. Nós estamos na fase final de Deus usar a noiva dele para falar a palavra. E os que dormem ressuscitarem primeiro. E com esse impulso nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É essa a promessa para esta era. Veja bem, toma um humilde coração, dedicado a Deus, e faz a sua palavra falar. Palavra de Deus, falar. Olha, você tem que crer que esta mensagem está sendo encarnada em você. Um parágrafo desse, quando você se humilha e sente em si que você não é ninguém aqui na terra, e que Deus possa ser o seu dirigente, o seu guia. Essa palavra, ela pode fazer milagres, ela pode resolver problemas, ela pode solucionar problemas, porque é você com a palavra encarnada em você, com a palavra de Deus encarnada. Jesus não era outra coisa a não ser um ser humano, que Deus criou ele, é lógico, gerou ele sem pecado, e que ele se separou do mundo para que a plenitude da divindade operasse nele. Isso quer dizer, toda a palavra de Gênesis até Apocalipse estava nele, encarnado nele. Por isso que ele falava e as coisas aconteceriam. Ele teve a primeira adoção do Adão espiritual, ali no Monte da Transfiguração. Quando Deus falou, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Deus, ninguém tinha que falar mais com Jeová.
Jeová entregou a autoridade dele para o Filho Jesus. Entendeu? Por isso Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus falou sobre a nova geração, a nova criação. Ele foi o princípio da nova criação. E ele falou: as coisas que eu faço, vocês farão em dobro. O que é isso? A plenitude da divindade que estava no noivo, ela entra na noiva. Quando nós tivemos a adoção da noiva, ali no Monte Pôr do Sol. Aquilo lá, tração sobre a montanha, vocês meditam naquilo. Aquilo é a coisa mais profunda para a noiva de Jesus Cristo. É a adoção do ômega. A adoção do alfa foi no Monte da Transfiguração. A adoção do ômega foi no Monte Pôr do Sol. 3 testemunhos para a primeira adoção, 3 testemunhos para a segunda adoção. Nós temos o poder da palavra falada, encarnada em nós. Simplesmente nós não sabemos quem nós somos ainda. Nós estamos ainda perturbados com os ensinamentos humanos, com o conhecimento humano. Você tem que desgrudar dos conhecimentos humanos e saber que o Apocalipse capítulo 10 veio revelar mistérios, segredos dos céus e da terra para nós. O único povo do mundo, de todos os tempos, que tem todo o conhecimento dos céus e da terra é essa noiva. Creia ou não creia, é isso aí que o profeta veio trazer para nós. Nós estamos bem firmados, nossa fé não vacila. Nós não estamos buscando conhecimento. O conhecimento é dado de acordo com a nossa fé. Veja, o profeta diz: toma um humilde coração, dedicado a Deus. Não é nós vimos na igreja por acaso. Não é nós cantar por acaso. Não é nós fazer nada por acaso, ou por dever, aliás, ou por obrigação. Não, mas dedicado, rendido. Você vem para servir e para ser servido. Jesus mostrou isso. O lava-pé é o símbolo disso. Você não é maior do que eu, e eu não sou maior do que você. Você lava meus pés e eu lavo o seu. Ele disse: se eu sou Senhor e Mestre e vos lavei o pé, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Isso quer dizer serviço. Lavar pé era o serviço mais baixo daquele tempo. Não tinha salário menor que lavar os pés. E Jesus veio pegar o serviço mais baixo para mostrar para nós que nós precisamos ser mais baixos. Pessoas mais baixas para receber realmente o poder mais alto. Veja bem. Agora, isto não toma conhecimento, não por força ou por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Eu desvendarei este mistério. E ele chama isso de graça, graça, com gritos e clamores. É isto que é hoje a sublime graça de Deus para com seu povo. Como ele toma os iletrados e incultos para mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha, irmãos, eu fico religioso com esse assunto. Eu fico até meio vaidoso com esse assunto. Sinto muito forte. Sinto muito ânimo. Quando eu estou pregando assim, parece que eu tenho 16 anos. Sinto forte. Veja bem, o profeta mostra aqui nas Sementes da Serpente, parágrafo 114. Hoje eu fui e apanhei dicionários em todas as partes para ver o que significa sutil.
significa ser inteligente e ser astuto. A melhor interpretação do hebraico é Mahá. Mahá significa ter um verdadeiro conhecimento de princípio de vida. Esta é a razão que Deus está abrindo estas coisas para nós. Deus está fazendo seus filhos a uma manifestação, ou trazendo seus filhos a uma manifestação. Ele está indo além do limite de qualquer conhecimento. Qualquer conhecimento humano, bem dentro das revelações espirituais. Olha, eu não sei se vocês estão aplicando os vossos conhecimentos da mensagem na vossa vida interior. Porque não importa nós aplicar muito os conhecimentos da mensagem na nossa vida exterior. A nossa vida exterior tanto vive nós que somos cristãos, como os que estão no mundo ímpio. Mas nós temos que entender que esse conhecimento da mensagem, ela está entrando no nosso homem interior. Você tem força para vencer. Vencer o pecado. O profeta diz aqui no parágrafo 216, observe simplesmente, veja, a serpente era 2 vezes mais inteligente do que o ser humano. Sua semente sempre foi 2 vezes mais inteligente. E eu gostaria de subir neste púlpito, pegar o microfone em minha mão, enfincar os meus pés no púlpito e dizer isto: onde estão vocês hoje, grandes intelectuais? Seu pastor que tem ido e recebido bastante conhecimento intelectual, e ele está ali de pé, e ele é o pastor das maiores igrejas que há no país, e assim por diante. Onde está a amada semente da serpente? Em lugares inteligentes como este, inteligentes estudantes, astutos, aí está ele. Aí é onde está, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nenhum conhecimento libera ou liberta o homem do pecado, a não ser aquela pequena fagulhazinha da gene de Deus dentro do seu ser. Aquele dia no Calvário, o profeta diz no parágrafo 30, o pecado não começou aqui na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência. Antes dele chegar na terra, o pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante sobre as mesmas bases que ele coloca o ser humano hoje. Conhecimento, a árvore do conhecimento e a árvore da vida, a árvore do conhecimento onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha para ele. Aquilo começou o problema. Isso aqui trabalha muito na mente dos que se diz ser cristão. Nós precisamos observar uma diferença em cristão e uma diferença em crente. Tem pessoas que não estão satisfeitas com a vida que Deus tem dado, com aquele propósito que Deus tem colocado na sua frente. Há uma insatisfação. Nós estamos na era da insatisfação. Se você ganha um tanto, você quer ganhar o dobro. Se você ganha o dobro, você quer ganhar maior. Pensa bem, a pessoa tem uma hora de aluguel. Ele ora e quer que Deus dê uma casinha para ele. Quando ele pede assim, um cômodo que o Senhor me der para mim morar, eu sou feliz. Não é isso? Já vi muitos casos desses. Aí Deus vai dar um cômodo para ele.
dá uma luta para ele, um trabalho para ele, ele vai adquirir um cômodo. Quando ele entra no cômodo, daqui a pouco ele está aborrecido com o cômodo. Ele já quer 3 cômodos. Você pensa que Deus se agrada disso? Deus quer que você espere nele, não que você busque dele. Deus não busca, o homem não busca Deus, Deus que busca o homem. Nunca o homem buscou Deus. Pode ficar quietinho que Deus te visita. Espera nele. Você vê que o propósito do homem é esconder de Deus. Quando Adão errou lá, pecou lá, ele escondeu de Deus. E ele não saiu procurando Deus. Deus que saiu procurando ele. Adão, onde você estás? Veja bem. Isso leva a nós entender que nós devemos esperar ele chegar em nós. Espera que o milagre acontece na sua vida. Espera nele. Observando a fé de Abraão, é difícil de nós ter a fé original, porque nós vivemos pelo que nós vemos, e Abraão viveu pelo que ele não via. A fé é esse assunto. Necessário você nascer de novo. Ouça aqui, deixe-me apenas citar atrás por 1 minuto e ter alguma coisa para vocês em Efésios capítulo 11, versículo 12. Por volta do 15, eu acho que é algum lugar por aqui. Vamos começar no verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aí a gente diz assim, não, eu conheço o Filho de Deus. Generalizado nós falamos isso. Mas esse conhecimento é o conhecimento daquele mistério da sua geração. O mistério da geração do corpo físico de Jesus Cristo não é qualquer um que crê. Às vezes a gente aceita, mas crer, você tem que crer que a palavra gerou aquele filho no ventre da Maria. Não foi outra coisa, foi simplesmente a palavra. O anjo falou a palavra e ela concebeu do Espírito Santo. É esse que é o conhecimento. Nisso é que nós temos que ter uma unidade de espírito. Por quê? Porque esse primeiro nascimento foi o primeiro nascimento da nova criação. Vocês sabem que quando diz que Jesus foi o princípio da criação de Deus, ele não foi o princípio lá, haja luz. Não é aquele princípio. É o princípio no ventre da Maria. É o primogênito, primeiro gens gerado por Deus. É esse que é o princípio. E nós somos saídos daquele primeiro nascimento. Nós somos descendência daquele nascimento. Então, se ele nasceu pela palavra no ventre da Maria, a Maria estava tão sem pensamento de coisas, de religião, ela estava, parece que até excluída da religião, sem nenhuma política religiosa, sem um pastor dizer isso, aquilo, sem uma ordem sacerdotal. E o anjo chegou nela e falou que ela era cheia de graça. E ela concebeu do Espírito Santo aquele gene. Nós temos que estar na mesma situação dela, virgem, sem nenhuma inteligência humana
tomar conta de nós. Será que isso é assim? Será que é aquilo? Não, seja humilde, abaixa a sua mente, creia, simplesmente esperando no Senhor, e a palavra gera em você o seu novo homem. Amém. Novo homem. Aleluia. Dentro do seu homem velho, amém, entra o novo homem. Amém. Nova criação de Deus, nova geração. Amém. Olha, esta nova geração é que são filhos e filhas de Deus. Amém. Esse Deus tem contato diretamente com ele, amém, pela palavra. Você vai ver que quando você tem um novo nascimento, toda palavra para você é proveitosa. Amém. Toda palavra, ainda que você não entenda. Você acha que a Maria entendeu alguma coisa? Ela não entendeu. Não tinha como entender. Não tinha lógica para entender. Mas ela diz: cumpre em mim a sua vontade. Amém. Você acha que Jesus estava entendendo a crucificação dele? Ele chegou a pedir a Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É difícil você saber que você estava sendo condenado como um bandido e você não devia nada, porque como homem ele era como nós. Mas o interior dele disse: mas cumpre em mim a sua vontade. Vê se dá para nós fazer isso. Senhor, eu tenho dificuldade, eu estou fraco, eu estou com um problema, parece que eu não mereço isso, talvez, mas cumpra em mim a sua vontade. Faça de mim um instrumento nas suas mãos. Fala isso na sua alma, receba isso no seu coração, sinta essa força no seu ser, e Deus vai te dar a recompensa. Não precisa pedir, Ele sabe o que você necessita, Ele conhece, Ele entende. Amém? Deus abençoe a todos, que a graça continue nos nossos corações.